falaria para alguém sobre o pastor Toninho? Ser pastoreado pelo pastor Toninho é ter a certeza que você vai ser cuidado, assistido e guiado por alguém que tem intimidade com Deus e ele é completamente guiado por ele. E aí, tudo bom? Como você tá? Tudo bem você? Tô bem, mano. Que bom, mano. Cara, Tá fazendo aí? eu tava aqui vendo umas postagens. Cara, TikTok? Pior que não, cara. Instagram. Tava vendo o Instagram da Deja. É vício da nova geração, é assim mesmo, tudo viciado. Mas o que você tava vendo? Eu tava vendo uma pessoa aqui muito importante. Eu acho que é o pastor presidente. Pastor Toninho, você conhece ele? Opa, o chefe, né? É o chefe, cara. É o chefe. É o chefe. Cara, assim, tem muitas histórias sobre ele. Muitas pessoas que ele ajudou já, assim, acho que não tem nem como a gente contar. Pastor Toninho é um pai. Lembro que eu cheguei aqui na Deja, depois começou a acontecer um monte de problema na minha vida, e aí eu peguei um caminhão de problema e trouxe tudo pra ele. Pastor Toninho, um homem que é uma referência para muitos jovens, para mim, a minha casa é uma grande referência. Não poderia deixar de falar que eu já tive várias experiências com ele, desde o meu batismo até o meu batismo com o Espírito Santo. E hoje eu exerço um chamado que ele retrata a história dele, conta a história dele para nós direto não. E você sabe do mais importante de tudo isso? O aniversário do chefe tá chegando. É quando? Rapaz, o aniversário do chefe é 1º de agosto. Nunca esqueço porque é perto do meu. Isso é genial. Geralmente eu pego o pé de meia e comemoro junto, né? Sempre sim, foi assim. sim. EBD, de manhãzinha, comi os bolos junto, tirei foto com ele. Então eu sempre me beneficio, né? Inclusive, nós sabemos que ele é uma pessoa que ajuda muitas vezes sem nem pensar, né? E é um excelente pastor, sempre aconselha e nunca nega conselho, nunca nega ajuda. E Verdade. eu acho que você tem uma história aí pra falar. Por que você acha isso? Na verdade, a gente tem muitas histórias, né? Uma vez que eu tava contando algumas aflições que eu tava passando. Eu sou nova aqui na igreja, então tinha muitas dúvidas, muitas questões. E no final da conversa, o pastor Toninho falou assim: olha, eu não posso falar pra você ser minha filha, pra eu ser o seu pai, mas eu posso ser o seu pastor e eu posso ser o seu melhor amigo. E isso me marcou muito porque era o que eu precisava ouvir naquele momento. Naquele momento eu precisava de um pastor e eu precisava de um amigo que eu pudesse confiar. Ele teve muita paciência, muita ajuda, me acolheu, tanto eu quanto a minha esposa, nos ajudou. Sempre tinha uma palavra de Deus para nos entregar. E através disso a gente foi galgando, foi ajustando as coisas. Hoje a gente tem ele como um pai pra gente mesmo, que sempre tá ali do lado, ajudando, com aquele amor, com aquele carinho, com aquela paciência, com aquelas virtudes do Espírito mesmo que vem de Deus. Cada olhar pra ele, mesmo quando você olha pra ele e sente medo, assim, dá, né? Quando eu cheguei completamente quebrada e precisando muito de um pastor. Eu era uma adolescente, eu tinha 16 anos, e eu lembro como se fosse ontem, que ele chegou na minha casa, eu tava com alguns problemas com os meus pais, com alguns problemas na escola, e ele sem me conhecer, e a gente olha assim e fala assim, pastor tem uma visão de adolescente pequena, né, que ele não dá atenção, a gente tem essa visão, só que o pastor Toninho mostrou mesmo que ele cumpre o seu chamado, e que ele nos olha como ovelhas, mesmo, que ele nos ama como ovelhas. Depois daquele dia, eu tive certeza que Deus tinha colocado a pessoa certa pra me instruir. Quando eu e o Pedro chegamos aqui na igreja, eu sentei lá no fundo, era um dia bem chuvoso e o pastor Toninho tava pregando. Só que eu não sabia quem que era pastor Toninho, não sabia que ele era o pastor presidente, não sabia de nada. Aí eu, tava dando atenção, só que aí teve um momento que ele falou assim, Deus é tão bom que você fica com 90% de todo o seu ganho e só dá 10 pra ele. E aquilo alugou um triplex na minha cabeça. Eu falei, mas menino, nem que verdade. Inclusive tem uma história muito legal, dá licença aqui. Muito top. Estava eu, desabrigado. Desabrigado não, né? Morava aqui em São Paulo. Sua família desceu A minha pra praia, família né? desceu pra praia e eu tinha acabado de começar a namorar. Aí eu não queria descer pra praia, né? Queria ficar aqui. E, além disso, a igreja ia começar a ter a obra Todos por um Sonho. E aí eu falei, vou pedir pro pastor Toninho, né? Obviamente, obrigatoriamente. E aí eu falei, pastor, posso ficar na igreja trabalhando porque eu sou um obreiro que gosta de trabalhar, eu quero ficar aí na obra. Eu gosto tanto da obra, pastor, que eu quero dormir na igreja. Aí ele olhou pra mim...
Ele faz assim. Não é a igreja que você quer, não. Aí eu falei, Ele pastor, sabe, é porque eu ele tô sabe namorando, das pastor, coisas. eu comecei agora. Conheci o Aloysio de verdade. A carne de panela do Aloysio é a melhor da região. Não tem carne de panela melhor que aquela ali. Bom, eu tenho muitas lembranças com o pastor Toninho, né? Desde pequena, quando a gente veio pra Desde, a gente veio juntamente com ele. Mas uma das que mais me marcou foi na minha juventude, que foi um pouco recente. E o pastor Toninho, ele foi um farol na minha vida, uma luz de Deus mesmo. A gente, mesmo eu tendo crescido... Com os acontecimentos da minha vida, o pastor Toninho, ele me aconselhou, eu me acheguei mais a ele, porque ele já sempre esteve de braços abertos, mas a gente tinha aquela figura do pastor Toninho ser bravo e isso e aquilo, só que ele é um homem amoroso, ele é um pastor acolhedor, ele instrui você no caminho certo e eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Pastor Toninho, um homem humilde, íntegro, homem de Deus. Uma das lembranças que eu tenho com o pastor Toninho é de uma conversa que eu cheguei falando que não queria ficar falando das minhas lamentações e ele olhou no fundo dos meus olhos e falou: nunca diga isso, porque se você não vier aqui e eu não puder te pastorear, eu não estou cumprindo o meu chamado. Ser um homem de Deus, um homem de família, um homem que instrui a nossa igreja, um homem que, segundo a Bíblia, é bastante parecido com Abraão, e eu quero agradecer por todos os momentos que eu vivi com esse pastor, que esse pastor, pra minha vida, pra minha geração, vai ser muito lembrado e muito bem lembrado. Teve uma vez que eu tava com um monte de problema, aí o pastor Toninho falou bem assim pra mim: vocês têm que me procurar quando tá adoecido, não quando já tá em defunto. Não foi assim que ele falou. Vocês só me procuram quando o defunto já tá morto. Me procura quando tá doente, que aí a gente chora, porque é mais fácil orar do que ressuscitar morto. Eu lembro do pastor na minha infância, quando ainda eu era criança, o pastor, quando ia na congregação de Mauá, que era a igreja onde eu congregava, ele entrava assim na igreja, eu tinha muito medo do pastor com aquele sobretudo andando dentro da igreja. Era uma coisa que, na minha época, na minha época, por quê? Eu era criança. Hoje em dia eu percebo como o pastor Toninho é um homem de Deus. O pastor Toninho sempre quis e sempre vai querer, o coração dele é cheio dessa bondade, em querer ajudar as pessoas, em cuidar de famílias, cuidar dos pastores, cuidar de todos os irmãos da igreja. E isso é o que me alegra, vendo o pastor Toninho servindo a casa de Deus, tendo toda a disposição. Inclusive, tem uma história que o Toninho, quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei numa quarta-feira. Caraca, você lembra o dia? Lembro o dia. Você é minucioso. No dia 24 de janeiro Legal. de 2022. Cheguei aqui na igreja para uma conversa com ele. Com muitas pessoas, né? E novamente eu volto a dizer que a gente não é negado essa ajuda. O pastorado, ele é bem alinhado nessa questão. Pastor É Toninho. pastorado ou pastoreio? E a gente tem que falar... Não tem como falar muito do pastor Toninho sem você tratar da pessoalidade, porque não é algo publicado, sempre é algo íntimo. E ele me auxiliou no que eu precisava, me deu correção, me deu instrução do que eu precisava fazer. E estamos aí hoje, graças a Deus. Eu falo assim, às vezes eu saio sempre chorando, às vezes não, eu saio sempre chorando. E aí eu vi nele alguém que me ensinaria, alguém para se inspirar, e vi nele a graça de Deus. Principalmente a graça de Deus, alguém que tem o sentimento de Cristo, alguém que tem os olhos de Cristo para as pessoas. Ele nos enxerga como Cristo nos enxerga. Pastor, em nome da Missão Jovem, nós queremos te agradecer por ser esse pastor bondoso, amoroso, que cuida das suas ovelhas com muito amor e carinho, e te desejar um feliz aniversário. Pastor Toninho, quero parabenizar o senhor, muitos anos de vida, que o senhor abençoe demais o seu ministério. Pastor, parabéns pelo seu dia, sou grata a Deus por tê-lo como meu pastor e é uma honra poder servir na mesma casa onde o Senhor pastoreia. Pastor Toninho, minha família te ama, minha casa te ama, nós da Missão Jovem te amamos e o senhor é referência para nossa geração. Pastor Toninho, acho que eu sou uma das mirins aqui, né? Mas eu tenho a agradecer ao Senhor por ter cuidado do meu coração, ter cuidado do meu ministério, ter orado por mim. E é isso, acho que somos muito gratos de ter o Senhor como pastor. Feliz aniversário, Pastor Toninho. Muito obrigada por tudo que faz por nós e por enxergar a nossa geração. Pastor Toninho, Deus te abençoe por esse dia. A Missão Jovem te ama. São poucos jovens aqui representando todos, porque são muitos e ia custar muito tempo. Mas, em nome de toda a Missão Jovem, a gente quer te parabenizar por esse dia e a gente ora para que esse dia ainda venha se repetir por muitos e muitos e muitos. Parabéns, pastor Toninho, a gente te ama. Não tem como a gente falar do pastor Toninho sem
glorificar a Deus pela vida dele, pela estrutura Aleluia. que nós É isso temos aí. tido. E já vamos aproveitar, Pastor Toninho. Parabéns, Deus te abençoe. Muitos anos de vida o senhor merece, o senhor é o cara, o senhor é o chefe, o senhor é o chefe. Aleluia. Parabéns, eu tenho certeza que o senhor trabalhou muito na igreja aí. Queria animar o senhor, amanhã tem mais serviço. Deus abençoe, Pastor Toninho, feliz aniversário. Aleluia, aleluia.